Há um fio de intervenção divina que permeia nossos relacionamentos, especialmente aqueles que têm um significado mais profundo em nossa jornada espiritual. Há uma sabedoria antiga, profundamente enraizada na fé cristã, que fala ao âmago de nosso ser e de nossas conexões com os outros. Ela nos ensina que quando Deus ordena uma parceria, nenhuma força, visível ou invisível, pode romper esse vínculo. Esse princípio ilumina a poderosa verdade de que se dois corações forem destinados por Deus a se unirem, Ele abrirá o caminho para a sua união, independentemente dos abismos ou das tempestades que tenham atravessado. Considere a essência do projeto de Deus para a nossa vida, incluindo os relacionamentos que nos enriquecem e desafiam. Quando o relacionamento está sob a santidade da vontade de Deus, ele transcende o comum. Ele se torna um canal para a graça de Deus, um recipiente para o amor e a transformação divina. Se você já sentiu a dor da separação, saiba que esse não é o fim da história. O Criador, Deus, em sua infinita sabedoria e no tempo certo, cria oportunidades de reconciliação para que nossos relacionamentos floresçam novamente sob sua orientação e bênçãos. Os adversários de nossa fé, os espíritos da discórdia e do desespero, atacam nossa alegria e os laços que nos aproximam de nosso propósito divino. Eles sabem que juntos, unidos no amor de Deus, somos mais fortes e mais resistentes para enfrentar as provações e os triunfos da vida. Essas forças podem ter momentaneamente obscurecido sua jornada juntos, levando à separação. No entanto, é aí que se revela a beleza da promessa de Deus. Ele restaura e conserta o que foi quebrado e fortalece você contra as tempestades que virão. Agora, você está em uma encruzilhada com o farol da esperança brilhando mais uma vez em seu caminho, te iluminando para uma segunda chance em um amor divinamente escolhido. Não se trata de mera coincidência, mas de um sinal claro da mão de Deus em ação, convidando você a abraçar o amor que vocês foram destinados a compartilhar. Reflita sobre essa essência de vínculo antes do afastamento. Ele não era uma fonte de crescimento, de alegria e de companheirismo espiritual? Se sim, você já tem sua resposta. Os obstáculos que pareciam intransponíveis eram apenas sombras e distrações criadas pelo diabo para desviar vocês de seu destino compartilhado. Mas Deus, em sua graça, afastou essas sombras, oferecendo um novo recomeço. Esse reencontro é um testemunho de sua fidelidade, uma chance de reconstruir sobre um alicerce fortalecido pela fé, pelo compromisso e por uma compreensão mais profunda da vontade dele para as suas vidas. A essência de Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, sussurra uma verdade profunda no tecido de nossa existência. Ele fez tudo belo a seu tempo. Não se trata apenas da mudança das estações ou do passar do tempo. Trata-se de uma revelação mais profunda, um eco sagrado em nossa alma que anseia pela eternidade, um anseio que encontra sua origem e realização somente em Deus. Esse descontentamento divino, essa semente eterna plantada dentro de nós, é um mistério que dança além do alcance de nossa compreensão, se movendo pelos corredores do tempo com um propósito que se alinha com o relógio celestial, não com o nosso. Nossa jornada, até aqui, é limitada por nossa perspectiva humana. Ficamos na margem do tempo, incapazes de ver além do horizonte, onde o oceano do plano eterno de Deus se estende até o infinito. Conhecemos pessoas, formamos conexões e, às vezes, em meio ao fluxo e refluxo da vida, encontramos alguém que ressoa com o âmago de nosso ser. Parece certo, mas o momento certo, esse elusivo maestro da orquestra da vida, pode não estar em harmonia com a nossa sinfonia pessoal. A pessoa certa pode, de fato, entrar em nossa vida em um momento aparentemente errado, nos deixando perplexos e questionando a melodia de nosso próprio coração. No entanto, essa discórdia, esse desalinhamento percebido, serve a um propósito maior. Ela nos ensina, nos molda, nos preparando para o momento em que a música de nossa vida se alinhará com a composição divina. Os desafios e as provações não são meros obstáculos. Eles são as ferramentas nas mãos do Mestre, esculpindo nossas almas para uma reunião que não é apenas oportuna, mas divinamente designada.
Quando Deus orquestra um reencontro, isso é um testemunho de seu tempo perfeito. O retorno de alguém importante para a nossa vida não é um mero acaso, é um sinal claro de que crescemos, de que estamos prontos. Nossa capacidade de navegar pelas complexidades da vida sem perder a paz, de enfrentar desafios sem desmoronar sob pressão, significa que o momento chegou. O alinhamento divino de nossos caminhos, mais uma vez, não se trata apenas de corrigir erros do passado ou reacender o amor perdido. É uma afirmação mais profunda de nossa prontidão para abraçar o relacionamento a partir de um lugar de maturidade e sabedoria. Essa é a beleza do tempo de Deus. Ele transcende nossa compreensão, mas se alinha intimamente com o nosso crescimento e cura mais profundos. O tempo de Deus não é apenas para tornar tudo belo, é para nos preparar para apreciar e sustentar essa beleza em sua manifestação mais plena. Quando nos encontramos nessa encruzilhada frente a frente com uma conexão do passado, isso pode ser um sinal de que evoluímos, de que agora estamos equipados para embarcar nessa jornada novamente, com o coração bem aberto, livres das distrações que antes nos prendiam. Esse reencontro é um aceno divino, uma luz verde celestial de que agora, mais do que nunca, estamos preparados para a beleza do que antes estava perdido, mas que agora foi encontrado no tempo perfeito daquele que tem o próprio tempo em suas mãos. Permita que esta verdade penetre profundamente em seu coração. Quando Deus insere alguém de volta no tecido da sua vida, não se trata apenas de uma segunda chance. É uma afirmação divina de que o momento é certo, o palco está montado e você está pronto. Pronto para abraçar, amar e seguir em frente com uma alma que já foi separada e que agora está reunida sob o olhar atento do guardião da eternidade. Essa não é apenas a beleza do tempo de Deus, é a beleza do amor de Deus por nós, nos chamando a confiar em seu plano perfeito para nossas vidas, incluindo as interseções de nossos caminhos com a outra pessoa. Encontrar-se unido ao parceiro ou parceira ideal no momento perfeito é uma das bênçãos mais profundas da vida, pois é dentro dessas conexões que florescem a verdadeira gratidão e o apreço pelo relacionamento. Essa sincronicidade não acontece por acaso. É uma orquestração divina, um testemunho de quão profundamente você é estimado por Deus. A noção de que o Todo-Poderoso preservou essa pessoa especial para você é um indicador claro do amor sem limites que ele tem por você. Embora inicialmente possa parecer pouco convencional considerar a intervenção divina como a razão por trás do reatamento de um relacionamento passado, é uma perspectiva que vale a pena explorar por meio da oração e da reflexão. Os motivos de Deus para guiar alguém de volta à sua vida são multifacetados. Um propósito significativo pode ser o de facilitar uma resolução sincera de assuntos passados, permitindo que você avance para além dos resquícios de relacionamentos passados que podem estar obscurecendo sua visão do futuro. A bagagem que carregamos de compromissos anteriores geralmente nos impede de perceber as bênçãos que Deus preparou meticulosamente para nós. Ao nos desapegarmos e seguirmos em frente, nos abrimos para toda a extensão de seu amor, um amor tão profundo que Ele deseja nos ver livres de todos os nossos fardos passados. Na jornada do amor, nossas expectativas aumentam. Colocamos nossas esperanças e sonhos em outra pessoa, acreditando que ela é nossa companheira destinada. No entanto, a natureza imprevisível da vida às vezes leva a nossa história para direções imprevistas, nos deixando a navegar pelas consequências de promessas não cumpridas e perguntas não respondidas. A dor dessas partidas pode deixar nosso coração ansioso por explicações, pelo fechamento necessário para consertar e encontrar tranquilidade. A compreensão que Deus tem de nossos pensamentos e sentimentos mais íntimos ultrapassa nosso entendimento. Ele está intimamente ciente da nossa necessidade de expressar sentimentos não expressos, de confrontar questões não resolvidas, para que o perdão possa se enraizar, abrindo caminho para a cura. Esse processo de encerramento não se trata apenas de encerrar um capítulo, mas de embarcar em uma jornada rumo à paz,
preparando o terreno para os novos e magníficos capítulos que Deus reservou para nós. Capítulos para os quais estávamos cegos anteriormente. Ao percorrermos esse caminho, é fundamental abordá-lo com a humildade e a sabedoria que vem de um lugar de fé, garantindo que nossos passos estejam alinhados com os ensinamentos e princípios que guiaram inúmeras gerações antes de nós. Ao fazer isso, honramos não apenas nossa jornada pessoal, mas também a tradição atemporal de buscar orientação e sabedoria divinas em questões do coração. Nossos relacionamentos com os outros servem como espelhos, refletindo de volta para nós as lições que precisamos aprender sobre amor, perdão e resiliência. Quando alguém reaparece em sua vida, não é por mera coincidência ou acaso. Essa é a maneira de Deus nos ensinar, nos guiando para o crescimento e a compreensão pessoal. O Todo-Poderoso tem um propósito para cada pessoa que encontramos. Embora nem sempre possamos entender suas razões, a confiança em sua sabedoria é essencial. Na vida, nem todo relacionamento é destinado a uma união amorosa. Algumas pessoas cruzam nossos caminhos para se tornarem amigos, mentores ou catalisadores de mudanças para toda a vida. Infelizmente, há momentos em que mal-entendidos nos afastam dessa verdade, nos empurrando para relacionamentos que podem não estar alinhados com o plano de Deus. Esse desvio pode resultar na perda de amizades e de oportunidades de crescimento. No entanto, Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, muitas vezes nos dá uma segunda chance de nos reconectarmos com essas pessoas. Não para um relacionamento amoroso, mas para o apoio e orientação mútuos. Essa intervenção divina serve a vários propósitos. Por um lado, ela nos oferece a chance de nos curarmos de mágoas e mal-entendidos do passado, transformando um relacionamento potencialmente antagônico em um relacionamento de amizade e respeito mútuo. Em segundo lugar, essas conexões reacendidas podem abrir portas para novas oportunidades, tanto pessoais quanto profissionais, especialmente se a pessoa já tiver encontrado seu lugar na vida. Navegar pelas complexidades dos relacionamentos humanos exige discernimento, um dom de Deus. É fundamental entender por que certas pessoas voltam a entrar em nossas vidas. Nem todo reencontro tem o objetivo de reacender velhas chamas. Às vezes, eles têm o objetivo de iniciar novos caminhos de amizade, apoio e crescimento espiritual. Devemos buscar orientação divina para discernir o verdadeiro propósito por trás desses reencontros. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Você já se perguntou: é apenas minha imaginação ou há um significado mais profundo para esses acontecimentos? Imagine que você está em um período de espera, parado diante do que parece ser o próximo grande passo em sua vida. Essa pode ser uma época em que você sente seu coração atraído por alguém especial, mas algo te impede de dar um passo adiante. Talvez você ainda não compreenda totalmente essas emoções, mas no fundo, sente que esse relacionamento é mais complexo do que parece. Nesses momentos, é fácil negar nossos sentimentos, hesitar quando as emoções se aprofundam, ou se afastar quando sentimos uma forte atração por outra pessoa. Essas reações podem nos impedir de aproveitar as oportunidades que Deus coloca diante de nós para conhecermos e nos unirmos à pessoa que Ele escolheu para nós. Deus se comunica persistentemente por meio das circunstâncias de nossa vida, nos guiando para os relacionamentos que Ele ordenou. O casamento, afinal, não é apenas um contrato social, é uma união sagrada, uma manifestação do amor perpétuo de Deus e uma peça central de seu plano divino para nós. Agora, você pode se perguntar o que acontece quando navegamos por esse caminho, especialmente quando parecemos errar repetidamente. Na maioria das vezes, a verdadeira questão é o que acontece quando nos desviamos desse caminho. É possível vagar, perdido, repetindo os mesmos erros, sem saber que estamos nos desviando do curso de Deus para nós. Hoje, quero abordar a possibilidade de você estar nessa sala de espera metafórica, porque está hesitante em aceitar ou inseguro quanto a buscar um relacionamento que Deus já abençoou. O objetivo dessa mensagem é esclarecer por que certos padrões se repetem em sua vida e como eles podem estar relacionados às suas interações com uma pessoa específica. Muitas vezes, nosso coração, sob a orientação do Espírito Santo,
já sabe a verdade sobre nossas circunstâncias. Ele nos toca, tentando revelar o que muitas vezes está oculto por nossos medos e reservas. Sejamos claros, as instruções de Deus nem sempre são claras ou diretas. Às vezes, elas são os estímulos silenciosos em nosso coração, a paz inexplicável que sentimos quando tomamos determinadas decisões ou os encontros repetidos que parecem mais do que coincidência. Aceitar esses sinais pode nos tirar da sala de espera e nos levar à vida que Deus preparou para nós, uma vida repleta de amor, parceria e propósito divino. Entenda que o cronograma de Deus é perfeito. Ele nos chama a confiar plenamente nele e a dar um passo de fé quando ele indicar que é a hora de agir. Mesmo que nos sintamos despreparados, ele está sempre pronto para nos guiar. Essa jornada rumo à felicidade conjugal não se trata apenas de encontrar um parceiro. Trata-se de cumprir o plano maior de Deus para as nossas vidas, no qual o amor é apenas o começo. Ao refletirmos sobre esses pensamentos, procuremos alinhar nossos desejos com a vontade de Deus. Que possamos estar abertos à sua orientação, prontos para agir quando Ele chamar e corajosos o suficiente para abraçar o amor que Ele tem reservado para nós. Confie nele, pois seus caminhos não são apenas mais elevados, mas também projetados para nos levar a uma vida mais plena e alegre. As Escrituras nos lembram em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse versículo sustenta a ideia de que Deus orquestra o tempo de nossas vidas, desde os menores detalhes até os marcos mais significativos. É Ele quem traça a nossa jornada, inclusive a união sagrada do casamento. Antes de conhecer a pessoa com quem você está destinado a compartilhar sua vida, há períodos que podem parecer atrasos. Pense nesses momentos não como tempos de espera, mas como fases de preparação. Esses são tempos divinamente designados em que Deus está moldando você, moldando seu caráter e preparando seu coração para a parceria que te aguarda. Durante essa fase preparatória, é comum você encontrar desafios e momentos de incerteza. Isso não é para te desencorajar, mas para te iluminar. São oportunidades de crescimento que nos permitem ver com mais clareza as áreas de nossa vida que precisam de mudanças. Reflita sobre isso. A pessoa certa não é apenas um par perfeito, mas um espelho que reflete, de volta, as nossas falhas e pontos fortes. Essa reflexão é crucial para nosso crescimento espiritual e pessoal. A pessoa que Deus destinou a você revelará o que te prende e o que te impulsiona para frente, promovendo uma autoconsciência mais profunda e o compromisso com o autoaperfeiçoamento. A jornada para encontrar essa pessoa nem sempre é tranquila. Muitas vezes há atrito, um atrito desnecessário, que limpa e aperfeiçoa. Ele nos prepara para um relacionamento mais profundo e rico do que poderíamos ter imaginado. Portanto, quando você se encontrar em momentos de solidão ou enfrentando obstáculos, lembre-se de que não se trata de contratempos, mas de preparativos. São as mãos artesanais de Deus esculpindo sua história e seu espírito para os capítulos extraordinários que estão por vir com a pessoa que Ele escolheu para você. Vamos então abraçar esses momentos com fé e paciência, sabendo que cada passo que damos, guiados pela mão de Deus, nos leva para mais perto da vida que Ele planejou para nós. Uma vida cheia de amor, aprendizado e realização final em uma parceria divinamente ordenada. Provérbios, capítulo 18, versículo 24, revela uma verdade profunda. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Essa sabedoria das Escrituras não se refere apenas à amizade. É uma dica divina sobre a importância de discernir o verdadeiro companheirismo, que é fundamental à medida que você se aproxima do casamento. Durante essa fase significativa de sua vida, você pode se deparar com sentimentos de vulnerabilidade e incerteza. Não é incomum você ser tomado pela dúvida ou se sentir emocionalmente abalado. Essas experiências não são infortúnios aleatórios, ao contrário, fazem parte de um processo deliberado. Pense em escalar uma montanha. Não é verdade que a subida fica mais difícil à medida que você se aproxima do topo? Esse desafio crescente não significa que você está perdido, pelo contrário. Significa que você está se aproximando de um ponto crucial em sua jornada.
Considere a história da criação de Adão em Gênesis capítulo 2, versículo 18, onde o Senhor Deus disse: "Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea." Essa passagem destaca que desde o início Deus entendeu o valor do companheirismo. Muitas vezes, assim como Adão, podemos não perceber nossa própria necessidade de uma parceira, ou mesmo acreditar que essa parceria poderia beneficiar profundamente nossa vida. As intenções de Deus são claras. Ao trazer esses transtornos emocionais para a sua vida, Ele está estimulando você a entender que ser solitário não é o plano dele para você. Você pode se sentir inclinado a abraçar a solidão, mas Deus está ativamente te convidando a reconsiderar essa postura, te empurrando para uma companhia que se alinhe à sua sabedoria divina. Além disso, os desafios e as montanhas russas emocionais que você encontra não são apenas obstáculos, são oportunidades. Eles iluminam as bênçãos em potencial de uma parceria fundamentada na fé e no crescimento mútuo. Como 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11 nos exorta: "Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo." Essa escritura não está simplesmente nos aconselhando, está nos ordenando a buscar e promover relacionamentos que sejam enriquecedores e edificantes. Nesses tempos difíceis, Deus está falando com você. Ele está declarando que o caminho para o verdadeiro companheirismo é essencial, inegociável e carregado de propósito. As lutas que você enfrenta agora são marcos que assinalam seu progresso rumo ao relacionamento que Deus ordenou para você. Lembre-se de que cada passo em direção a esse relacionamento é um passo em direção ao cumprimento do plano de Deus para a sua vida. Abrace esses momentos, aprenda e permita que eles guiem você em direção ao companheirismo que espelha o amor inabalável descrito em Provérbios, um vínculo que se mantém mais próximo do que um irmão. Não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, pois a velha ordem das coisas já passou. Essa escritura não oferece apenas conforto, ela ilustra a profunda cura e preparação que está ocorrendo nesta época. Durante esse período, Deus está trabalhando ativamente dentro de nós, moldando nossos corações para o futuro. Ele nos faz passar por experiências que curam nosso espírito e enriquecem nossa capacidade de amar. Isso pode envolver a superação de adversidades pessoais, a mudança de nossa visão de perspectivas seculares, ou até mesmo o despertar de uma alegre expectativa de construir uma família em um lar. Considere como a natureza funciona. Certas criaturas fazem a muda, trocando sua pele velha por um novo crescimento, adaptando-se perfeitamente às mudanças de estação. Da mesma forma, nossa transformação é interna, espiritual, mental e emocional. Por meio dessas mudanças, Deus está nos preparando para abraçar uma vida compartilhada com outra pessoa. Deus nos coloca estrategicamente em ambientes que desafiam nossos medos e incentivam passos ousados em direção ao amor. Por exemplo, quando a apreensão nos retém, Ele nos cerca de pessoas que exemplificam a fé e a coragem. Quando a negação obscurece nossos verdadeiros sentimentos, Ele nos dá exemplos vivos de relacionamentos alegres e prósperos, desmascarando nossas concepções errôneas e guiando nosso coração em direção ao afeto genuíno. Cada um desses eventos orquestrados tem um duplo propósito: nos curar das mágoas do passado e abrir um caminho para um futuro de amor. À medida que progredimos, nossa prontidão para o casamento aumenta, influenciada não por nossos cronogramas, mas pelo planejamento perfeito de Deus. Em sua sabedoria, Ele garante que quando encontrarmos aquela pessoa especial, nossos corações estarão não apenas prontos, mas também ansiosos para embarcar em uma jornada para toda a vida juntos. Ao abraçarmos esses preparativos divinos, não somos participantes passivos, mas co-criadores, ativos com Deus em nossas histórias de amor. Ele não muda apenas nossas circunstâncias, Ele transforma nossos corações e mentes para amarmos mais profundamente do que imaginávamos ser possível. Essa é a preparação sagrada para o casamento, uma jornada para nos tornarmos completos dentro de nós mesmos e como parceiros. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Alguma vez você já se perguntou por que existe uma conexão divina entre duas almas? Você já se viu em um estado de completa confusão
apenas esperando uma resposta de Deus sobre seu relacionamento? Você já se perguntou sobre sentimentos repentinos e profundos por alguém? Você sente uma forte conexão amorosa, mas não tem certeza de como proceder. Seu coração sussurra sobre um futuro com essa pessoa, apesar dos obstáculos em seu caminho. Talvez os relacionamentos anteriores o tenham deixado marcado e hesitante em mergulhar em um novo. No entanto, essa nova pessoa conquistou seu coração. Sua intuição pede cautela, mas a atração persiste. E se eu lhe dissesse que Deus pode estar orquestrando esses sentimentos? Essas emoções conflitantes podem ser um sinal de Deus, indicando que, até que você termine com essa pessoa, essas coisas continuarão acontecendo. Quando se trata de entender a mente de Deus para um relacionamento, é melhor seguirmos a orientação dele. Ou você está esperando que algo desperte o relacionamento, ou está apenas tentando negar esses sentimentos, mas isso não está simplesmente acontecendo. Se você está destinado a ficar com alguém, não pode simplesmente se esquivar desses sentimentos. Eles continuarão ocorrendo até que você esteja junto com essa pessoa. Tive um amigo muito próximo que teve uma série de decepções. Isso o deixou com muito medo de se deixar enganar por qualquer mulher. Após algum tempo, ele conheceu uma mulher que lhe ofereceu ajuda quando ele precisou. Eles se tornaram amigos e ele acabou percebendo uma súbita atração por ela. Ele continuou negando porque não queria se deixar enganar novamente. Esses sentimentos não desapareceram. Eles continuaram surgindo até que ele falou comigo. Eu o incentivei a tentar e a acreditar que, com a ajuda de Deus, tudo sairia bem. Ele aceitou e entrou no relacionamento. Agora, ele está casado e feliz. Meu amigo e minha amiga, uma coisa que você precisa entender é que, se estiver no plano de Deus para você, esses sentimentos não desaparecerão até que o propósito dele para a sua vida se concretize. Perder as oportunidades de se conectar com aqueles que foram feitos para nós pode nos desviar do caminho dele, nos prendendo em um ciclo de isolamento. Quando você resiste a um relacionamento para o qual Deus te está guiando, ou se distancia de alguém apesar de receber sinais claros, você corre o risco de se desviar do caminho ordenado por ele. O Espírito Santo se comunica de várias maneiras, oferecendo orientação e aprovação. Se você sentir a direção dele, isso é um sinal para buscar essa conexão. Lembre-se de que nada acontece sem um motivo. Confie no plano de Deus e aceite os relacionamentos que ele coloca em sua vida, pois eles fazem parte do propósito maior dele para você. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: Há um tempo para tudo, e um tempo para cada propósito debaixo dos céus. Você pode se surpreender com o fato de que você e a outra pessoa enfrentam os mesmos desafios. Neste vídeo, quero que observemos alguns sinais ou circunstâncias que continuarão a acontecer até que fiquemos juntos com a pessoa que nos foi destinada. O primeiro sinal que continuará acontecendo quando você não estiver com essa pessoa é a ansiedade e a inquietação. Isso não é para te assustar. É uma maneira de dizer que você não está com a pessoa que lhe foi destinada. É uma forma de dizer que você deve voltar sua atenção para a pessoa com quem Deus quer que você esteja. A pessoa certa para você é um indivíduo perfeitamente ajustado que foi ordenado a ficar junto com você. Ter a pessoa certa é como olhar para um vidro transparente de si mesmo e de seus atributos. Ela pode estar com você nos momentos duros e difíceis, sempre pronta para realizar sua vida e o seu destino. Imagine o seguinte: e se a pessoa que está fazendo com que você tenha esse tipo de ansiedade e inquietação for a pessoa ordenada por Deus? Você sabe que começar um relacionamento não será fácil desde o início. Haverá desafios e a adaptação não será fácil no início, mas com o tempo as coisas começarão a se encaixar.
Seu estado de ansiedade é uma maneira de dizer que você precisa estar com a pessoa que Ele quer para você. Deus ama e se preocupa com você. Se você continuar negando seus sentimentos, estará dizendo a Deus que não precisa dele e que pode lidar com sua vida de relacionamento sozinho. Mas isso está errado. Deus está interessado em nossas vidas, especialmente no que diz respeito ao nosso relacionamento. Ele não vai te dar qualquer um. Ele sonda o coração e sabe o que ele deseja. Portanto, ele coloca esses sentimentos em seu coração e faz com que você sinta desconforto quando quer que você termine com aquela pessoa. Isso nos leva ao próximo sinal, que é um sentimento contínuo e apego a essa pessoa. É normal sentir uma profunda afeição por alguém, mas outra coisa é quando ela continua a surgir e você acha difícil se afastar. Quero dizer que você não está fazendo a coisa errada. Em seu estado atual, você se sente vulnerável e confuso. Por isso, tende a se perguntar se está no caminho certo, se esse é o plano de Deus para você. Você sabia que há maneiras de Deus revelar sua mente a alguém? Esse é um desses sinais. Seu sentimento consistente é uma forma de Deus dizer: estou com você. Os sentimentos estão aí porque eu permiti. Você pode achar que está sendo punido, mas isso não é verdade. Ele quer o melhor para você. Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Veja a história de Ruth e Boaz. Vimos como Deus orquestrou a união deles. Havia uma profunda e contínua afeição. Esse sentimento não foi ignorado porque Boaz e Ruth entendiam as intenções de Deus para suas vidas. Vimos que Deus usou a integridade e a fidelidade deles para abençoar a união. Deus quer sua total obediência e confiança se Ele estiver chamando sua atenção para algo. A obediência total à vontade de Deus para sua vida pode abrir portas para diferentes oportunidades que beneficiarão você e o seu cônjuge. Por fim, meu amigo e minha amiga, você já sentiu aquele estranho desconforto que parece persistir quando não estão no caminho certo da vida? Isso é um sinal de Deus, te lembrando conscientemente de que você pode não estar seguindo o plano dele para você. Quando se trata de relacionamentos, a mão de Deus é inconfundível. Você sentirá uma sensação de paz e contentamento quando estiver com a pessoa que ele escolheu para você. É um sussurro em seu coração confirmando: esta é a pessoa certa. Veja meu amigo, por exemplo. Ele tentou negar seus sentimentos por aquela mulher, mas no fundo sabia que ela estava destinada a ele e não havia nada que pudesse fazer. Ele só tinha de seguir a vontade e os planos de Deus. Cada momento com ela trazia a ele paz e conforto, um sinal de que a mão de Deus estava agindo. Se você se sentir atraído por alguém, sentindo uma paz completa na presença dessa pessoa, pode ser que Deus esteja lhe dizendo para dar um passo de fé. Saiba que um relacionamento não se trata apenas de duas almas se unindo, mas de Deus cumprindo o propósito dele, conectando você a uma vida plena e cheia de amor. Não ignore esses sentimentos. Eles podem ser apenas parte do plano de Deus para te levar a uma vida cheia de amor e propósito. Concluindo, quando nos deparamos com repetidos obstáculos ou desafios na busca de alguém especial, é essencial recorrer a Deus para obter orientação. Além disso, a oração e a busca de conselhos sábios podem ajudar a navegar e preparar o caminho certo para uma história de amor que seja exclusivamente sua. Confie no processo e nos sinais que Deus fornece, pois Ele pode estar testando sua fé e seu compromisso com o relacionamento. Assim como Moisés encontrou obstáculos em sua jornada rumo à grandeza, nós também precisamos atravessar nosso próprio mar vermelho antes de encontrar a realização. Abrace essa jornada com fé inabalável, sabendo que o plano de Deus é te conduzir ao que é realmente melhor para você. Que você possa desfrutar da bela promessa de amor que é intrinsecamente moldada por Deus. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Quando Deus quiser que você e uma outra pessoa estejam juntos e construam um futuro no casamento,
ele fará com que você comece a sentir uma conexão especial com essa pessoa. Sabe aquela sensação de frio na barriga? Se você lidar bem com isso, será uma experiência maravilhosa que resultará em amor e felicidade para ambos. Por que Deus se envolve nesse aspecto da sua vida? Bem, por meio da sua realização conjugal, da sua história de amor e da família que você constrói, a vontade e o propósito dele podem prosperar na terra. Imagine sua história de amor como uma bela obra-prima criada pelo próprio Deus. Nessa obra-prima, cada capítulo é repleto de reviravoltas que aproximam você da pessoa que seu coração deseja. Neste vídeo, prepare-se, porque Deus está prestes a mostrar algumas coisas fascinantes que continuarão a acontecer até que você e a pessoa que Ele está trazendo para você finalmente se unam. O amor de Deus por você não tem igual, e é fundamental que suas escolhas estejam alinhadas com o plano divino dele. Antes de mergulhar em qualquer relacionamento amoroso, você precisa garantir que tem a luz verde de Deus. Não se trata apenas de encontrar a pessoa certa, mas de fazer as coisas da maneira certa. Trazer Deus para o seu relacionamento atual? Sim, essa é uma atitude brilhante, meu amigo e minha amiga. É a receita secreta para que você tenha uma vida conjugal profundamente satisfatória. Portanto, lembre-se sempre desta regra de ouro. Quando Deus está no centro de tudo, pode apostar que seu relacionamento está construído sobre um alicerce sólido como uma rocha que resistirá ao teste do tempo. Veja o que está escrito no Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nesse versículo fica claro que quando alinhamos nosso coração com a vontade de Deus, Ele graciosamente nos conduz a alguém que irá melhorar a nossa vida de uma forma que jamais poderíamos imaginar. Portanto, deixe que Deus seja seu guia para encontrar a pessoa que foi feita para você. Confie e creia, e ao fazer isso, você trará um sorriso ao rosto de Deus, ao permitir que Ele escolha o que é melhor para você. Quando Deus traz a pessoa certa para a sua vida, há uma força divina que une vocês dois. Não é apenas um sentimento unilateral. A mesma força que atrai você também atrai a outra pessoa. É uma conexão mútua que é realmente especial. A história de Jacó e Raquel, entrelaçada com um triângulo amoroso envolvendo Lia, mostra as maneiras intrincadas pelas quais Deus orquestra conexões entre pessoas destinadas a uma à outra. Às vezes, pode parecer complicado e acidental, enquanto em outras ocasiões parece uma combinação celestial desde o início. Essa imprevisibilidade destaca a singularidade de cada união divina. Não existe uma fórmula definida para o desenrolar dessas conexões. O que realmente importa é o destino para o qual Deus está guiando você, que é a realização final. Por meio da família de Jacó, Deus manteve a aliança com Abraão e estabeleceu as 12 tribos de Israel. Isso só confirma a importância de seguir a orientação de Deus, de estar onde Ele quer que você esteja e de abraçar o caminho que Ele coloca diante de você, por mais complexo que possa parecer. Embora neste momento você possa sentir que está demorando muito para que algo grandioso aconteça em sua vida sentimental, continue confiando no processo de Deus. Ele te guiará até a pessoa certa que Ele ordenou para você. Quando isso acontecer, você saberá que não se trata de uma coincidência. Foi planejado pelo próprio Deus para te trazer um futuro e uma esperança. Uma das coisas que continuarão a acontecer até que você esteja com a pessoa ordenada por Deus é que você sentirá que seus corações estão unidos. Deixe-me explicar isso. Deus é o melhor agenciador de encontros, orquestrando conexões desde o início dos tempos. Ele é excelente não apenas em unir pessoas, mas também em alinhar destinos. O vínculo que Deus pretende que você compartilhe com alguém vai além do físico. É profundamente espiritual. Não se trata apenas de você se sentir conectado superficialmente, mas de uma conexão profunda em sua alma. Portanto, se Deus estiver entrelaçando seu coração com o de outra pessoa, você sentirá um chamado mútuo para servi-lo e cumprir seus planos juntos. Você sentirá os toques suaves do Espírito Santo, guiando você não apenas para se aproximar dessa pessoa, mas para reconhecer a importância dela no grande projeto de Deus para a sua vida. Quando você reconhecer essa orquestração divina, preste atenção. Se o fato de você estar com alguém
traz uma bela harmonia em sua busca pela vontade de Deus, isso é um claro sinal de que Deus está unindo seus corações. Muitos relacionamentos atuais fracassam porque não têm essa profunda conexão espiritual. Eles se concentram apenas em emoções passageiras, que não têm a resiliência necessária para suportar as provações da vida. O Salmo 11, versículo 3, nos dá uma ideia de como construir sobre um bom alicerce em vez de construir sobre um alicerce fraco. Ele diz: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Esse forte alicerce de conexão espiritual com a pessoa certa possui um poder divino que manterá você e seu parceiro de pé quando as reviravoltas da vida aparecerem. Outra coisa que acontecerá quando Deus unir seus corações é que o desejo de buscá-lo mais virá sem esforço para você. O que isso significa? Significa que, como Deus está unindo vocês, seu coração e seu foco em Deus aumentarão exponencialmente. Você não sentirá como se fosse um fardo se equilibrar entre sua vida amorosa e Deus. Na verdade, você sentirá que tudo é a mesma coisa, com Deus sendo o pilar que sustenta seu relacionamento com essa pessoa. E é claro, isso levará ao crescimento espiritual, aprofundando a fé e a confiança que você tem em Deus. E por fim, trazendo satisfação ao seu relacionamento, como diz Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Colocar Deus no centro do seu relacionamento é crucial, porque uma forte devoção espiritual mútua estabelecerá um alicerce igualmente forte para um casamento satisfatório. Medite sobre isso por um segundo. Então há uma paz e uma calma que continuarão a encher seu coração sempre que você pensar nessa pessoa, independentemente das tempestades que possam cercar sua vida ou seu relacionamento com ela. A paz confirma que o coração de vocês está conectado. A paz é um dos frutos do Espírito, conforme visto em Gálatas. É um sinal de que Deus está agindo no relacionamento de vocês. E assim como você está assistindo a este vídeo agora, Ele quer que você saiba que o conforto e a paz que você está experimentando é um sinal de que Ele conectou vocês dois. Além disso, Ele quer que você saiba que há uma bênção ligada ao seu casamento com essa pessoa. Isso nos leva a outra experiência crucial que você terá quando Deus conectar seu coração a alguém, que são as confirmações divinas. As confirmações divinas são os vários meios pelos quais Deus se comunica com seus filhos, para que saibam sua vontade e onde estão em sua vontade. Deus não realiza apenas atividades para nós. Em vez disso, Ele começa colocando migalhas de pão ao longo do caminho para nós. Essas migalhas apontam para Ele e iluminam nosso caminho, nos mostrando se devemos continuar ou parar. Um exemplo na Bíblia é José, marido de Maria. Quando descobriu que Maria estava grávida, ele inicialmente quis se afastar, mas uma visão do Espírito Santo revelou que a criança era de Deus e seria o Salvador do mundo. Embora José tenha pensado em terminar o relacionamento, o Espírito Santo o orientou a ficar. Ao contrário de José, muitas pessoas ignoram os leves estímulos do Espírito Santo. Elas confiam apenas em seus sentimentos, achando que basta gostar de alguém ou querer estar com essa pessoa. A Bíblia nos lembra que Deus conhece o fim desde o início. Se o Espírito Santo insiste para que você fique ou saia de um relacionamento, há um propósito por trás disso. Deus se comunica conosco de várias maneiras sobre coisas diferentes. Tudo que não estiver alinhado com a vontade dele pode não receber suas bênçãos e levará você à frustração e ao arrependimento mais tarde. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus, que conhece o fim desde o início, sabe quem é certo para você e quem não é. Portanto, se Ele estiver colocando sentimentos em seu coração, fazendo com que você se veja servindo a Ele, juntos e encontrando paz um com o outro, não lute contra esses sentimentos. Em vez disso, abrace-os, porque Deus sabe o que é perfeito para você. Ele te ama e quer o melhor para você. Deus sabia que com José na vida de Maria, o ministério de criação do Messias e a vida do próprio Messias
seriam afetados positivamente. Por isso, ele o manteve com ela. É isso que eu quero que você saiba no vídeo de hoje. Lembre-se, Deus não forçará você a nenhum relacionamento. Ele se importa profundamente com você e não te levará a nenhum relacionamento que possa te prejudicar. Assim como um pai amoroso orienta seu filho, os planos de Deus para você são cheios de esperança e bondade, especialmente quando se trata de relacionamentos. Lembre-se de ter fé e confiança em Deus, enquanto navega nessa jornada cheia de amor. Quando você se apegar a Deus de todo o coração, Ele tornará seus sonhos realidade. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Esqueça as representações cinematográficas da escuridão. Luzes piscantes, cantos profundos e ameaçadores, ou cenas arrepiantes de nossos pesadelos. Não que estes métodos estejam fora de uso, mas o diabo prefere uma abordagem mais sutil, agindo nas sombras para nos pegar desprevenidos. Essa estratégia furtiva é exatamente a razão pela qual ele frequentemente opta por trabalhar por meio de outras pessoas, aproveitando as interações humanas como seu campo de batalha. Estamos tão acostumados a navegar em nossos ambientes sociais que ignoramos as ações espirituais que se desenrolam bem diante de nós. É uma tática clássica de engano, onde aqueles influenciados pela escuridão se misturam, movendo-se sem serem detectados enquanto cumprem suas missões. Vamos prestar atenção à sabedoria encontrada em Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 12. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui, Paulo revela o manual do diabo, revelando que nossas batalhas não são contra carne e sangue, mas contra uma rede de enganos projetada para nos pegar. As manipulações do diabo são intrincadas e não são de força bruta, mascarando as suas manobras por trás dos rostos daqueles de quem nunca suspeitaríamos. A mensagem de Paulo é um alerta, nos exortando a olhar além da superfície, a discernir a verdadeira fonte da malícia escondida atrás de rostos aparentemente familiares. Neste conflito espiritual contínuo, existem indicadores específicos de influência demoníaca aos quais devemos estar atentos, especialmente quando outras pessoas tentam nos desviar. O primeiro indicador: tenha cuidado com falsidades destinadas a comprometer a sua bússola moral. Veja Efésios capítulo 6, versículo 14, que diz: Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. E João, capítulo 8, versículo 44, que diz: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Essas duas passagens nos lembram da importância de nos armarmos com a verdade e a retidão, pois a mentira é a língua nativa do diabo. Quer se trate de um incentivo sutil para abandonarmos os nossos valores sob pretexto do amor ou da normalização do pecado como um prazer inofensivo, estes enganos são armadilhas destinadas a inviabilizar a nossa jornada divina. A essência desses ataques não é apenas enganar, mas nos enredar em comportamentos que nos distanciam do nosso caminho espiritual. É uma estratégia tão antiga quanto a própria humanidade, espelhando o engano da serpente no Éden. Assim como as mentiras levaram à queda, elas continuam a nos afastar da nossa caminhada justa com Deus. O apelo à ação aqui não é apenas resistir a essas falsidades, mas reconhecê-las pelo que são, ferramentas de um inimigo que está desesperado para minar a nossa relação com Deus. O segundo indicador é se envolver em comportamento argumentativo, especialmente visando as Escrituras. A passagem de Efésios capítulo 6, versículo 15, nos exorta a calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Essa orientação não é por acaso.
É uma diretriz enraizada nas primeiras histórias de encontros da humanidade com o engano. Reflita sobre esse encontro em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Isso foi mais do que uma mera pergunta. Foi o início de uma disputa, uma tática tão antiga quanto o próprio tempo, usada por aqueles que estavam à sombra de influências malévolas. A refutação da serpente à resposta de Eva não apenas foi uma negação, mas um desafio direto à ordem de Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 4, as palavras da serpente: é certo que não morrereis? Eram uma contradição gritante, com o objetivo de semear dúvidas. Esse padrão de envolvimento em comportamento argumentativo, especialmente visando verdades que são espiritualmente fundamentadas, é uma marca registrada daqueles que estão debaixo de uma sombra demoníaca. As suas conversas não são apenas divergências, mas estão impregnadas de um espírito agressivo que procura minar e contestar as verdades sagradas que defendemos. Pessoas assim são adeptas de distorcer as palavras, proclamando: não foi isso que quis dizer, ou você entendeu tudo errado, especialmente quando confrontados com verdades bíblicas. Efésios capítulo 6, versículo 15 diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Essa palavra, oferecida pelo Evangelho, não é um mero conselho. É uma medida de proteção, um apelo para evitar sermos arrastados para debates fúteis que servem de terreno fértil para essas influências negativas. Ela nos ensina o valor de permanecermos firmes na fé, equipados com a paz que ela proporciona, em vez de nos envolvermos em disputas intermináveis onde o único vencedor é o conflito. Aqueles que são influenciados por forças mais obscuras muitas vezes procuram desafiar e provocar, especialmente quando encontram uma alma firme na fé e na compreensão. É crucial, então, reconhecer esses encontros pelo que eles são. Não apenas desentendimentos, mas batalhas espirituais. Armados com o Evangelho da Paz, não estamos apenas evitando conflitos. Estamos afirmando a nossa posição num mundo que muitas vezes esquece o poder da tranquilidade sobre a turbulência. Que isso seja um lembrete para todos nós. O caminho da paz não é apenas uma defesa, mas uma declaração profunda da nossa fé. É uma prova do nosso compromisso de caminhar na luz, mesmo quando as sombras se aproximam. Ao abraçar essa paz, não nos protegemos apenas. Proclamamos a nossa fidelidade a uma verdade superior que transcende as disputas mesquinhas e a discórdia semeadas por forças mais sombrias. O terceiro indicador é a palavra de Deus. O ensinamento de Efésios, capítulo 6, versículos 16 ao 18, serve de farol, nos orientando a nos armarmos com a fé como nosso escudo, para apagarmos as flechas de fogo apontadas contra nós pelo diabo. Essa fé, a nossa confiança inabalável em Deus, é o nosso baluarte contra o ataque de dúvidas e distrações. Não se trata apenas de defesa, é um envolvimento ativo na guerra espiritual onde o capacete da salvação e a espada do Espírito, a palavra viva de Deus, se tornam as nossas ferramentas para a vitória. A essência da nossa jornada está na nossa conexão com Deus. O diabo, com a sua astúcia, utiliza a dúvida como armadilha de escolha, com o objetivo de romper essa ligação, nos fazendo perder de vista a nossa relação divina. A solução para essa tática encontra-se no poder da salvação, um dom tão profundo que amplifica o nosso amor por Deus, nos fundamentando na sua verdade. Ao mergulharmos nas Escrituras e vivermos a sua sabedoria, alinhamos os nossos passos com os de Deus. A oração se torna nossa linha de comunicação, uma forma de aproveitar a presença de Deus e honrá-lo. A exortação de Paulo para revestirmos da fé, para recordarmos o dom da salvação e para nos comprometermos com a oração incessante, é um guia estratégico para salvaguardar o nosso foco em Deus. Ele entendeu que aqueles que estão sob influência demoníaca visam nos desviar do nosso caminho espiritual. Um sinal revelador de tal influência é o impacto no seu bem-estar espiritual. Se o seu relacionamento com Jesus sofreu desde que alguém entrou em sua vida, isso é um claro indicador da influência negativa dessa pessoa. Não se trata de julgar, mas de reconhecer as maneiras sutis
pelas quais nossa jornada espiritual pode ser comprometida. Vamos falar claramente. A nossa batalha não é contra a carne e o sangue, mas contra forças que procuram minar a nossa fé e nos distrair do nosso propósito divino. Reconhecer essas influências requer discernimento, um dom que é aguçado pelo nosso compromisso com a fé, a palavra e a oração. Estejamos vigilantes, armados de fé e ancorados na verdade da nossa salvação. Vamos nos envolver com a palavra e nos comunicar com Deus, não apenas em momentos de necessidade, mas como uma prática constante. Isso não é apenas um conselho, é um apelo à ação. Um lembrete: face às táticas adversárias, o nosso foco em Deus é a nossa defesa mais forte. Esse discurso não é uma tentativa de te vender uma ideia. É uma partilha sincera da verdade, com a autoridade e a convicção que advém da fé genuína. Nosso objetivo é iluminar, capacitar e encorajar você a permanecer firme em sua fé, consciente das batalhas que enfrentamos, mas confiante na vitória que é nossa através da fé e do temor a Deus. O quarto indicativo é o poder do amor. Não qualquer amor, mas um amor que se estende do nosso profundo temor por Deus. Este amor não é independente, ele transborda naturalmente para abraçar outras pessoas em nossas vidas. Refletindo sobre a nossa discussão anterior sobre o amor por Deus, fica claro que este amor divino não é solitário. As Escrituras estão repletas de lembretes de que amar a Deus está intrinsecamente ligado ao amor ao próximo. Esse amor interligado é vividamente retratado em Efésios capítulo 6, versículos 18 ao 20, nos exortando a permanecer vigilantes, a perseverar na oração por todos os que creem e a procurar a coragem para compartilhar com intrepidez os mistérios da fé. Aqui, o apóstolo Paulo enfatiza a necessidade de mantermos a nossa afeição pelos outros, plenamente conscientes das forças das trevas que pretendem corroer esse vínculo sagrado. O apelo de Paulo à oração, buscando forças para amar mesmo diante da adversidade espiritual, é um testemunho da compreensão de que o amor mútuo está sob cerco. Ele reconhece as estratégias utilizadas pelas forças do mal para nos isolar, monopolizar a nossa atenção e, em última análise, para minar a nossa missão de viver com o amor de Deus. A presença de um indivíduo em sua vida, que exige todo o seu foco, afastando conexões significativas e diminuindo sua capacidade de servir aos outros com amor, é um forte indicador de uma influência do mal no trabalho. Não se trata de induzir o medo, mas de despertar para a realidade da guerra espiritual que tem como alvo a nossa ferramenta mais potente, o amor. O nosso apelo à ação está enraizado na vigilância e na oração, não apenas pela força pessoal, mas pela capacidade de derramar continuamente amor sobre os outros, mesmo quando forças invisíveis procuram perturbar esse fluxo divino. Quando o amor pelos outros diminui sob pressão de forças externas, reconheça isso não como uma mera coincidência, mas como um ataque calculado à própria essência da nossa fé e do nosso ministério. A luta contra tal influência não é travada com força física, mas através da firmeza dos nossos corações e do fervor das nossas orações. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus.